Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Nanderson e estamos aqui com mais uma aula do nosso curso Composer Hero aqui no canal da Code Express Learn. Então nessa aula nós vamos falar um pouco sobre como você pode mapear classes dentro do seu projeto usando o Composer e os três tipos de configurações que você pode fazer para o mapeamento dessas classes ou inclusive até de arquivos que podem conter classes ou até mesmo funções, e a gente vai tentar mostrar aqui de uma maneira bem interessante. Então, essa é a segunda aula desse curso. Na primeira aula nós instalamos e mostramos como você pode gerenciar as dependências de terceiros, no caso, instalando, atualizando, como você pode incluir novas dependências e por aí vai. Aqui nessa tela inicial, você percebe que a gente está na página aqui do blog da Code, e aqui eu coloquei um adicional nessa primeira aula sobre como você pode instalar o Composer no Windows caso você esteja utilizando o Windows, tá? Então, bem tranquilo aqui pra gente. Vou deixar abaixo aqui também o link do vídeo diretamente no YouTube, caso você já queira ver aqui diretamente na plataforma da Google, o YouTube, tá bom? Então, tanto o link do blog quanto o link do vídeo direto você encontra aqui na descrição abaixo. Então, indo para a nossa aula, eu vou utilizar aqui PHP Storm para que a gente possa fazer essas configurações, tá, pessoal? Já posso começar aqui abrindo o meu arquivo compose.json e eu vou começar aqui adicionando a minha configuração para o meu autoload. Então, através do meu autoload, eu imagino que você já conheça esse carregamento automático de classes sob demanda, tá bom? Dentro do próprio PHP. Também imagino que você conheça PSRs referentes a autoload e sobre o básico de carregamento de classes, utilizando essa tecnologia que a gente chama de autoload, tá? Então aqui no Composer, a gente, só que eu não vou deixar isso escrito, só para você perceber, eu tenho autoload PSR4 ou PSR0, que são padrões para carregamentos de classes dentro ali ou propostos pelo PHP Fig, tá? Que é o grupo de interoperabilidade entre frameworks da comunidade PHP. Você pode também fazer um class map, você passa uma pasta ou um arquivo e o Composer vai tentar mapear essas classes, etc. Ou você pode fazer diretamente a inclusão de um arquivo pela chave file. Então você tem esses três tipos de configuração. Eu vou começar aqui pelo meu PSR4. Então o que eu vou fazer? Eu vou aqui na minha raiz, vou criar minha pasta raiz que vai conter os meus códigos, então src. Eu posso criar aqui dentro um novo diretório chamado de app e colocar aqui uma pequena classe, tá? Então clicando com o botão direito, só para de repente você está vendo fazer bem rápido aqui, botão direito New, eu posso criar diretórios, arquivos PHP, classes e outros tipos de arquivos. Então selecionando a pasta app com o botão direito New, eu vou criar aqui um PHP class, eu vou chamar aqui de Hello World. Tá, vou tirar esse comentário daqui, vou criar meu namespace, então aqui nesse meu caso vai ser app, respeitando aqui a minha árvore de diretórios, ignorando src. Por quê? Porque eu vou mapear esse cara usando o padrão PSR4. Então eu chamo aqui a chave de configuração para autoloads do tipo PSR4 e passo outro objeto aqui que vai conter a definição dos meus namespaces. Vou deixar essa primeira chave aqui vazia para ele fazer um fallback aqui das minhas pastas. Então ele vai analisar minha pasta src, que é onde eu vou colocar aqui, e vai procurar todas as minhas classes, os diretórios, e vai mapear isso para mim automaticamente. Você pode também assinalar aqui um vendor name, tá? Ou um prefixo para o autoload, que eu vou fazer daqui a pouco.
Então, feita essa configuração, no meu index eu já tenho incluso aqui o meu autoload, eu preciso regerar um autoload para mim. Então, eu vou aqui no meu terminal, estou com ele aberto aqui na pasta do projeto, tá? E vou fazer o comando compose dump para ele regerar o autoload para mim. Esse mesmo comando, ele pode ser digitado da seguinte forma, dump autoload ou dump -autoload. Ambos vão ser referenciados ao mesmo comando, ou seja, a geração ou a regeração do arquivo de autoload. Com essa, no meu caso aqui, regeração do arquivo de autoload, ele, dentro da pasta vendor, na raiz do projeto, dentro da pasta composer, eu vou ter um arquivo que vai conter as configurações para cada tipo de autoload. No meu caso, PSR4, você vai perceber que, além dos pacotes que a gente instalou na última aula, a gente vai ter aqui mais uma chave, ela está vazia e ela mapeia a minha pasta src que está na raiz. Como é que eu sei que está na raiz? Essa variável basedir, ela pega o que? Ela pega o diretório pai de vendor_d. Vendor_d pega o diretório pai de quem? Quem é o arquivo atual? Autoload_PSR4. Quem é o pai desse arquivo? Pego pela função dirname. Vai ser composer. Quem é o diretório pai do diretório composer? Vendor_d. Aqui embaixo eu pego o diretório pai do meu vendor_d, que vai cair na minha raiz. Então, com isso, eu tenho a certeza que esse src mapeado aqui é o src dos meus códigos. Então, com isso, eu vou aqui no meu index e eu posso rapidamente aqui, voltando à minha classe Hello World, eu vou criar aqui um construct só para a gente ter aqui vou fazer um print aqui Hello World, tá? Coisa bem simples, porque o nosso foco aqui é mapear as classes. Então, Hello World, eu vou voltar aqui, eu posso incluir a minha classe aqui, então app Hello World e simplesmente fazer um new aqui nesse cara, tá? Diretamente, só para a gente exemplificar. Se eu vier aqui, voltando aqui para o meu terminal, eu posso levantar um built-in server do PHP aqui, rapidamente, para a gente fazer um teste. Então, acessar aqui. A gente vai ter ali o nosso Hello World na tela e as nossas classes, respeitando aqui o mapeamento referentes aos namespaces e etc., eles já podem ser utilizados internamente na minha aplicação, tá bom? Aqui é bem importante que você tenha o conhecimento dessa parte de namespaces para que você possa entender essa questão do mapeamento utilizando PSR4, tá bom? É bem importante. Eu não vou explicar aqui porque o meu foco mesmo é essa parte de como você mapeia utilizando a forma de carregamento de classes dentro do Composer, tá certo? Então, feito isso, eu já mostrei aqui a parte do PSR4. Eu posso, suponha que na minha raiz, eu vou criar aqui na raiz um diretório chamado de helpers. E dentro desse helpers, eu vou ter aqui um PHP file chamado de helper.php. E esse cara vai ser funções, né? Vou colocar aqui show date time. Só uma bem simples. Então vou pegar aqui o date, minutos, segundos. E suponha que esse arquivo seja um arquivo de helpers, funções auxiliares que eu tenho salvo e eu só quero incluir eles para que eu possa ter um extra aqui no meu projeto. Então eu posso criar aqui uma chave dentro do meu compose.json para esse tipo de configuração. Então incluir aqui mesmo
Nesse caso aqui a chave é files. E eu posso, como eu vou incluir arquivos diretamente, eu vou passar, ao invés de ser uma chave, eu vou colocar um array aqui e o nome do arquivo. No meu caso, o meu arquivo ele vai pegar da raiz, então helpers e helper.php, certo? Então se eu quisesse incluir mais outro arquivo, separo ele aqui por vírgula, tudo bem? Então feito isso, eu vou voltar no terminal, deixa eu matar esse servidor aqui, fazer um composer dump novamente. Com isso, voltando para o projeto, se nós formos aqui no vendor composer autoload files, eu já vou perceber que o meu arquivo ele já está mapeado aqui para mim, tá certo? E eu posso, sem problema algum, fazer um print aqui no meu show date time. Deixa eu printar aqui um HR, coisas bem simples. Então, voltando aqui para o meu terminal, vou levantar o servidor novamente. Eu vou abrir aqui uma nova aba para mim não ter que ficar matando esse servidor. Vou voltar aqui no browser, atualizar. E aqui eu tenho a chamada da minha função helper, que está dentro de um arquivo helper.php na pasta helpers na raiz do meu projeto, que está mapeado agora com o Composer, certo? Então você também pode mapear arquivos diretamente utilizando aqui a chave files dentro da configuração autoload. A última forma de incluir arquivos aqui, de mapear arquivos autoloads aqui com o Composer é o ClassMap. O ClassMap também ele vai receber um array contendo as pastas que você quer que o Composer mapeie as classes ou também diretamente um arquivo que contenha uma classe. Então, por exemplo, se eu tiver aqui, suponha que eu tenha, de algum sistema anterior, eu tenho uma pasta classes e que nela contém alguma classe que, por enquanto, ela ainda não está mapeada utilizando PSRs. Então, eu vou criar aqui, por exemplo, colocar aqui teste. Tô bem ruim para nome de classe para o momento aqui. Então, eu posso... Vou fazer também aqui novamente um construct. E eu vou só printar aqui o nome dessa classe, tá bom? Então, eu posso, por exemplo, mapear essa pasta classes. Classes, tá certinho. Vou voltar aqui no terminal. Então, ClassMap, passo um array informando as pastas. Então, pode ser mais de uma pasta ou até mesmo o arquivo da classe diretamente aqui dentro do array para a chave ClassMap. Então, voltando aqui para o meu terminal, eu posso fazer um composer dump, certo? Voltando aqui para o código, na pasta vendor, se eu ver aqui na autoload ClassMap, ir aqui embaixo, bem embaixo mesmo, você vai perceber que eu tenho mapeado aqui, ó, o teste. Opa. Eu tenho mapeado aqui o teste dentro da minha pasta classes. Não perceba que ele leu a minha pasta classes e importou o meu arquivo teste.php aqui diretamente para mim. Então, com isso, fechando aqui, voltando para o index, eu posso utilizar essa minha classe, fazendo um new nela, new test. E a gente tem que ter ali, agora como resultado, o hello world, um traço, a data atual, um traço e o nome da classe teste. Então, voltando aqui para o browser, atualizar, tudo funcionando aqui para a gente, tá bom? Então, se eu precisar criar aqui uma nova classe,
other test, por exemplo. E eu coloco aqui, deixa eu só copiar aqui para simplificar. E eu fizer aqui um print, vai funcionar? Vamos testar? Então ele deu um erro, a classe otherTest não foi encontrada. Isso aqui já era esperado, por quê? Porque quando eu mapeei aqui, eu criei minha pasta, coloquei a configuração ClassMap e ela só tinha uma classe teste, ele mapeou somente essa classe teste. Então, para isso, eu volto aqui no meu terminal e faço um compose dump novamente, para que ele possa remapear novamente essa configuração do ClassMap, também o PSR se tiver alguma alteração e o meu files. Então, toda vez que você alterar, adicionar aqui um novo namespace, ou adicionar aqui um novo arquivo, ou adicionar aqui uma nova pasta de classes, você precisa executar o comando composedump para que ele regere o autoload, mapeie tudo novamente, inclua as atualizações e tudo funcione aqui para você, tá bom? Então você tem essas três possibilidades, você pode incluir configurações de autoload utilizando namespaces, respeitando aqui o padrão PSR4, você pode incluir arquivos diretamente e você pode incluir pastas de classes para que elas possam ser mapeadas ou o arquivo da classe diretamente. E só para a gente concluir, eu posso colocar aqui um vendor name ou um prefixo para esse meu autoload, colocar aqui esse escape para a gente. Como eu alterei, eu preciso remapear o meu autoload. Voltando aqui, se eu atualizar a minha home aqui, eu vou ter um erro. Por quê? Porque agora a minha classe, voltando para o código, a minha classe dentro da pasta src hello world, ela tem um prefixo que também precisa ser incluído aqui no meu namespace, tá bom? Então o prefixo, quando ele existir aqui no seu arquivo Compose.json na chave PSR4 do autoload, você precisa colocar também nos seus namespaces das suas classes. Então, voltando aqui para Home, para o Chrome aqui para atualizar. Em um outro ponto, acabei esquecendo, voltando para o Index, eu preciso corrigir também aqui na chamada da minha classe, né? Então, tudo funcionando para a gente. Tá, pessoal? Então, essa é a aula que eu queria mostrar para você sobre a inclusão de classes e arquivos, isso sendo mapeado com Composer, e a gente tem essas três possibilidades, tá? Existem alguns pontos a mais que você pode configurar, e eu vou deixar o link da seção da documentação do Composer para que você possa dar uma olhada com calma, mas basicamente você não vai fugir muito do que você fez aqui, tá? Espero que você tenha gostado dessa aula. Eu vou deixar abaixo o link da documentação, como eu comentei. Vou deixar também o link do nosso blog, tanto do blog da aula 1 como do blog dessa aula que nós estamos agora, que é a aula 2. Espero sinceramente que você tenha gostado, que essa aula possa te ajudar de alguma maneira. Se você gostou, não deixe de dar um like. Se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se. Ative o sininho das notificações aí para receber os nossos futuros materiais. Se essa aula não foi de grande ajuda para você, pode deixar o dislike. De certa maneira eu tento medir o que funciona e o que não funciona aqui no canal. E qualquer dúvida, eu vou deixar abaixo o nosso grupo no Telegram. E também você pode usar a parte de comentários aqui do YouTube. Na medida do possível eu tento responder as dúvidas de vocês. Tá bom? Forte abraço, até mais, nos vemos num próximo vídeo. Sucesso!